capítulo de número 6. Pode abrir a sua Bíblia lá. Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Queridos, hoje eu vou falar com você sobre a oração que se antecipa ao mal. Existe uma oração que vai fazer com que muitos problemas sejam evitados na sua vida. Às vezes nós passamos a vida correndo atrás do prejuízo, do que já me acometeu, do que já me atingiu, do problema que já está sobre a nossa vida. Só que nós podemos fazer uma oração para evitar problemas. Quem é que gostaria de evitar os problemas? Nós não podemos mudar o que já passou, o que já enfrentamos, o que já aconteceu lá atrás, nós não vamos mudar isso. Mas nós podemos mudar o que vai vir daqui para frente com essa oração. Você tem que colocá-la em prática. O que você vai ler comigo está escrito na Bíblia Sagrada. Há mais de 2000 anos Jesus ensinou uma lição que você já rezou, que você já orou, que você já leu, que você já recitou inúmeras vezes. Contudo, você não parou para fazer o que nós estamos fazendo nesses cultos aqui, que é estudar versículo por versículo. Você está estudando comigo palavra por palavra, vírgula por vírgula, ponto por ponto do que Jesus ensinou no Sermão da Montanha e nos Evangelhos. Então hoje você vai entender, você vai ver, nossa, pastor, já tinha lido isso. Várias vezes eu falei isso. E às vezes você até falou sem entender. Às vezes a gente falou por falar, da boca para fora, sem entender por que Jesus ensinou isso para os discípulos, dizendo que eles tinham que fazer essa oração. Todos acharam Mateus 6? Quem achou, diga amém. Então você vai ler comigo e eu quero que você preste toda a sua atenção nessa palavra. Pega uma caneta, não converse com ninguém, para ninguém tirar a sua atenção, para você não perder a sua bênção que Deus quer falar contigo, a bênção que Deus quer falar com você hoje, tá bom? Olha só o que diz aqui, ó. Mateus 6, versículo 13, pega a sua caneta. As duas frases de Jesus dizem assim. Primeira, não nos induzas à tentação. Nós nunca pedimos isso para Deus. Quando Jesus, eu vou ler todo o 13, depois eu paro. Mas livra-nos do quê? Sublinha essas duas palavras aí, pode sublinhar. Delas nós vamos falar hoje. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O que ele disse? Amém. Agora preste atenção. Primeiro, nós nunca fizemos essa oração e temos que fazer, eu vou te explicar melhor hoje. O que é essa oração do Pai Nosso? Os discípulos chegam para o mestre e falam com ele assim, mestre, nos ensina a orar. Jesus diz, então tá bom, vocês têm que orar assim. Tudo que Jesus está falando, porque a oração do Pai Nosso é uma oração bem curta. Ela é mega curta. Não é uma oração que eu tenho que ficar repetindo. A religião nos ensinou a repetir sem entender o que estamos fazendo. Na verdade, cada ponto da oração do Pai Nosso, querido, é um princípio pelo qual você tem que orar. Não é um negócio para você ficar repetindo sem entender, como uma reza vazia. Você não está nem entendendo por que eu estou falando isso. Eu estou falando porque alguém mandou eu repetir. Tá, e o que muda você repetir porque alguém mandou? Para Deus, quando você faz algo, você tem que fazer entendendo isso. Porque se você não entender, não vai mudar nada. Então nós precisamos entender isso, irmão. E é o que eu estou te explicando. Então quando Jesus está explicando, você tem que voltar lá que ele disse, você vai orar assim. Então ele está te ensinando, Pai Nosso está no céu, santificado, tal. Ele chegou, ó, inclua isso na sua oração. Aqui já é o fim, tá? O que eu tenho que incluir? Um pedido para que Deus me livre de toda tentação. Isto é, se antecipe ao mal. Antes da tentação vir, você já deveria estar orando para Deus te livrar. Não me induza à tentação. Continue comigo. Qual é a próxima frase? Mas livra-nos do que, queridos? Não ouvi. Mais alto. Livra-nos. Então Jesus está dizendo duas coisas que eu deveria pedir para Deus nas minhas orações. Nós não pedimos. Nós não falamos com Deus a respeito disso. Que antes do mal aparecer, antes do problema aparecer, antes da luta surgir, eu já deveria estar orando para Deus me livrar dela. Olhe para mim. Quantos problemas na sua vida que você já enfrentou e que você já passou até hoje, poderiam ter sido evitados. Se eu tivesse obedecido um conselho que foi dado há mais de 2000 anos. Mas você nunca aprendeu isso. Eu também não tinha aprendido. Mas já fazem muitos anos que eu aprendi isso. Eu comecei a botar em prática. Não tem como mudar o que você já passou. Mas daqui para frente tudo vai mudar. Amém?
Porque você vai começar a fazer essa oração. Pastor, como é que eu vou saber? O dia que você chegar no céu, você pode falar com Deus, Deus vai te mostrar. Fulano, desde aquele dia que você participou daquele culto com o pastor Luiz, você aprendeu a oração que se antecipa o mal. Tá vendo tudo isso aqui, ó? Era tudo que era para ter vindo sobre a tua vida. Mas você fez a oração que se antecipa. Você obedeceu o que o mestre diz. Já pediu para ele não te induzir à tentação e te livrar do quê? Do mal. Deus vai poder te mostrar uma fileira enorme dizendo, tudo isso aqui você foi livre. E você nem sabia. Por causa de uma oração, de 2 pedidos, que não demoram 1 minuto na sua vida. Que nós não fazemos. A gente fala com Deus a respeito de tudo, mas esquece de falar sobre esses princípios da oração que nós estamos estudando aqui. Sabe que muitas vezes é fácil. Nós chegamos para Deus e dizemos assim, Deus, por que que o Senhor permitiu isso? Deus, por que que o Senhor deixou acontecer? Deus, por que que eu estou passando por isso? Deus, por que que... É muito fácil a gente questionar Deus do porquê. Por que que eu estou passando por isso? Se eu sou crente, se eu vou na igreja, se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, eu sou batizado, eu sou membro, eu sou fiel e não sei o que e tal. Por que, Deus? É muito fácil a gente chegar para Deus e falar para Ele por quê. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que você orou pedindo que Deus te livrasse? Quando que você orou pedindo para Deus ir na frente e não deixar acontecer? Nunca. Nós nunca nos antecipamos. Estamos orando por aquilo que já nos atingiu. Estamos orando por perdas que já estão na nossa vida, por problemas que já nos alcançaram. Estamos sempre correndo atrás do prejuízo, mas está na hora disso se reverter na sua vida. De você começar a se antecipar. Antes da luta chegar, antes do problema vir, antes da batalha aparecer, antes da doença, você já orou e já disse, Deus me livra. E Deus só pode fazer o que você pede. E você tem que começar a pedir para que as coisas aconteçam. Aí então, os anjos do Senhor já veem um movimento no mundo espiritual, que é o diabo, os demônios, se movimentando para tentar atingir você. Quando o anjo vê, o anjo já vai no meio do caminho. Opa, Satanás, você não pode. Satanás vai perguntar, por que que eu não posso? Porque aquele crente está fazendo a oração que se antecipa ao quê? Ao mal. Então você não vai chegar lá. Eu já estou desfazendo, está amarrado, paralisado, quebrado em nome de quem? Acabou. E o diabo não vai. Puxa, não vou poder tocar nesse crente. Por quê? Porque você é um crente que faz uma oração simples. Não leva 1 minuto. Eu vou te ensinar a fazer agora. E isso aí antecipa. O mal nem chega. O diabo está querendo chegar. O anjo já atravessa e diz, não pode. Porque o crente já orou e ele já pediu livramento. Então aquilo que vem do diabo não vai mais te atingir. Agora, aqueles problemas que Deus tem um propósito. Existem situações que Deus tem um propósito nelas de transformar a nossa vida, de trabalhar em nós, de nos moldar, de nos transformar. O que vem da parte de Deus nos leva a crescer, não nos leva para longe de Deus. E isso pode vir, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Mas agora, o que o diabo trouxe para destruir, para derrubar, desanimar, botar você para baixo, te tirar da presença de Deus, isso não vai te atingir mais. Quem quer evitar problemas? O resto gosta, então tá bom. Quem quer evitar, diga glória a Deus. Vamos evitar ou não vamos? Só que é uma oração simples, irmão. Você não leva 1 minuto, mas a gente não viu o que Jesus falou. Quantas vezes tu já repetiu isso aqui? Quando tu fez a reza? Várias vezes. Mas tu nunca parou para pensar que você tinha que colocar isso aqui na tua oração. Quer ver como é simples? Em casa você vai fazer oração, seja de manhã, seja de noite, seja a hora que você orar. Você só vai incluir essas palavras que eu vou falar agora. Levante a mão direita, feche os olhos, repita comigo e diga assim, Senhor, diga eu te peço, me livre de toda e qualquer tentação, de todo e qualquer mal. Livra-me, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. É simples ou não é? É fácil ou não é? É muito fácil. Só que nós não fizemos isso. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas? Você pode orar pelo seu familiar. Você pode orar pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, por alguém. Se antecipando. Deus, vai no caminho da minha filha e já livra ela de todo e qualquer mal, de todo e qualquer tentação. O Senhor vai no caminho do meu marido, da minha esposa, já livra de todo e qualquer mal. Você poderia fazer isso já faz tempo. Se chama oração intercessória. Eu estou intercedendo por alguma coisa. Eu estou intercedendo por algo que eu não sei também, mas eu estou intercedendo, já pedindo, Senhor, se o diabo está preparando, eu não enxergo no mundo espiritual, mas o Senhor enxerga, então já me livra, Senhor. Já manda o escape, já me dá o socorro, já até evita que isso venha. Isaías 54:17 diz, nenhuma ferramenta
forjada contra você prosperará. Mas em juízo você vai condenar essa ferramenta. Você tem que condenar. Tu a condenarás. Você tem que orar. Você tem que determinar. Você tem que falar com Deus. O diabo está lá preparando, eu já me antecipei. O Senhor está amarrado. Tudo que o inimigo preparou, já amarro, sai em nome, já vai caindo por terra em nome de Jesus. Eu já estou orando. Me livra de toda e qualquer tentação e me livra de todo e qualquer mal. É sua herança. É o que está escrito lá em Isaías 54, versículo 17. É sua herança, é um servo de Deus. Você pode orar, você tem que se antecipar, você tem que chegar antes. Que nem alguém já disse um dia. Quando o diabo vem com a farinha, você já está com o bolo pronto. Quem já ouviu falar desse ditado aí? Você tem que se antecipar. Você sentiu que tem um movimento, tem algo estranho, já começa a orar, Senhor, me livra. Senhor, me dá a saída. Senhor, vai na frente. Senhor, eu já condeno toda a ferramenta que o inimigo está preparando. Eu já anulo, já paraliso, já amarro, que ela já vai caindo por terra. No nome do Senhor Jesus. Você tem que colocar isso aí todos os dias, irmão, porque é uma oração intercessória. Você deve lembrar daquela parábola que Jesus trouxe para nós sobre aquela mulher que batia todos os dias na porta do juiz dizendo, julga minha causa. Quem é que lembra dessa? E ela bateu até o juiz fazer o quê? Julgar. Jesus está dando uma lição de intercessão. Existem orações que são contínuas, que eu preciso continuar fazendo-as, ou porque são orações intercessórias, até que eu obtenha um resultado no mundo físico, até que aquele resultado que eu buscava no mundo espiritual se concretize na minha vida, no meu familiar, na minha casa, em alguma área, como aquela mulher. São orações que você vai lutando, vai intercedendo. Você não para de falar aquilo com Deus. Por exemplo, me livra do mal, me livra da tentação. Isso tem que ser todos os dias. Porque você já deve ter lido no Evangelho que Jesus disse assim, basta a cada dia o que, pessoal? O seu mal. Quem é que já leu isso? Eu não sei qual é o problema que vai ter amanhã. Mas antes de dormir eu já vou falar com Deus e dizer, Senhor, me livra de toda qualquer tentação e de todo qualquer mal. Se o diabo já preparou uma ferramenta forjada, eu estou aqui de acordo com a tua palavra, condenando e já dizendo, me livra, caia por terra. Eu não sei qual o problema que vai vir semana que vem, no outro mês, mas antes de vir, eu já estou pedindo, eu já estou orando, eu já estou deixando a minha oração, os anjos já estão agindo, eu já clamei ao Senhor para que Ele me livre. Então eles têm liberdade de agir e de operar, porque o mundo espiritual só se move através da sua oração. Você precisa pedir, você precisa orar. E Jesus ensinou isso aqui há milhares de anos. E nós repetimos isso aqui quantas vezes? A Bíblia não é para você ficar repetindo. É para você entender. Por que essa oração foi feita? Por que Jesus está falando sobre isso? Para você parar e meditar nisso aqui. Para você ler, estudar. Vamos lá ler de novo o 13. E não nos induza ao que, queridos? A tentação. Mateus 6,13. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do quê? Temos que fazer isso. Essa é a sua oração a partir de hoje. Pastor, por que eu tenho que fazer esse pedido? É tão necessário assim? Não dá para mim não orar e não pedir? Olha, irmão, vamos em Mateus capítulo 7, só um pouquinho para frente, versículo 8. Vai lá com o pastor na sua Bíblia. Vamos iniciar no 7 mesmo. Mateus 7,7 e depois eu leio o 8. Mateus 7,7. Pedi, e o que diz a Bíblia? E dar-se-vos-á. Então, se eu estou pedindo livramento, eu vou receber o livramento. Buscar, encontrareis, batei e a porta se abrirá. Então, Deus está dizendo, bata. O que é bater? O que é buscar? O que é pedir? Deus está dizendo, em algumas coisas eu tenho que ser insistente. Algumas orações eu preciso ser insistente, eu tenho que continuar. Porque eu estou intercedendo, pedindo por algo, por alguém, por alguma coisa do futuro. Eu tenho que interceder por isso. Agora olha o 8, vamos lá, todo mundo junto. O que diz o 8? Porque aquele que pede, recebe. Agora, se eu não pedir, eu não vou receber. Mas eu já estou pedindo, o Senhor me livra. Os anjos já sabem. O mal que vier sobre a vida do Joaquim, ele já pediu livramento. Então eu tenho liberdade de entrar e interromper a ação do diabo. Por quê? Porque o Joaquim fez a oração que se antecipa ao mal. Antes do problema acontecer, ele já pediu para Deus livrar. E talvez o problema até chegue, mas não vai chegar no tamanho que ele chegaria. Por quê? Porque no meio do caminho o anjo do Senhor já foi diminuindo ele. Amém? E às vezes quando chegar vai ser pequenininho, você vai estar forte, você já derruba o diabo. Mas se chegasse naquela proporção que o inimigo preparou, talvez derrubaria você. Então a partir de hoje sua vida vai ser melhor. Mas você tem que colocar isso todos os dias. Me livra de toda e qualquer tentação e de todo e qualquer o quê? Mal.
Todos os dias você tem que pedir isso, irmão. Quem pede, recebe. Quer ver como Deus quer te proteger? Tem uma promessa. Salmos 34, versículo 7, você vai ler comigo. A Bíblia tem mais de 7.000 promessas para você. E é hora de começar a tomar posse dessas promessas. É hora de começar a tomar posse dessas palavras. É hora de você começar a tomar posse de tudo que a Bíblia tem para ti. Salmos de número 34, vamos lá com o pastor. Salmo 34, versículo 7. Eu quero que você leia comigo agora. Vamos todo mundo junto aqui. O que diz o 7, queridos? O anjo de quem? Do Senhor. Continue comigo. O que ele faz? Ele acampa-se ao redor de quem? Quem é o temente? O temente é aquele que respeita a Deus, mas respeita a palavra. E eu tenho que respeitar a palavra. A palavra mandou eu pedir livramento. A palavra mandou eu pedir que Deus me livre da tentação, me livre do mal. Como é que Deus me livra? Colocando um anjo. É o que a Bíblia está dizendo, que o Senhor acampa os seus anjos ao redor do que os temem e faz o quê? Livra. Porque eu estou em obediência à palavra, eu estou em temor ao Senhor. Eu estou respeitando o que Ele disse, respeitando o que a palavra disse, respeitando o ensinamento, respeitando o que Deus falou. Então Deus vai botar o anjo dele ao meu redor e vai fazer o quê? Vai me livrar. Você tem que pedir, irmão. Deus tem capacidade, Ele quer fazer. Você tem orado para Deus livrar? Já ora pelo seu trabalho. Senhor, já me livra. Estou indo lá, estou indo aqui. Senhor, vai na frente, já me evita. Senhor, já afasta do meu caminho aquilo que não é seu. Você está orando por algo do futuro. Você está se antecipando. Antes do problema chegar, você já foi na frente. Você já fez o pedido, já fez a oração. Você pode ser atendido, porque você antecipou aquilo que nem aconteceu. Senhor, me prepare para aquilo que o Senhor quer fazer lá na frente. Você já está pedindo, Deus vai começar a te preparar. Antes de chegar o dia, antes de chegar a hora, Deus já vai preparando porque você pediu. Quem pede, recebe. E nós temos que acrescentar algumas coisas importantíssimas à nossa oração. Vamos ler de novo o 7. E o anjo do Senhor, o que ele faz? Acampa-se ao redor de quem? Dos que o temem e faz o quê? Então, quando você está pedindo pelo livramento, você está andando na rua, você não está andando sozinho. Deus botou um anjo ali que está guardando você. Pastor, quem é esse anjo? Qual é o nome dele? Irmão, não se meta nisso, isso não importa. Você entendeu? Porque você não deve adorar a anjos. A nossa adoração é somente a quem? Qualquer anjo que aceite a sua adoração é um demônio, você pode expulsar e mandar embora. Todo anjo de Deus nunca vai aceitar a tua adoração. Se você abrisse a Bíblia, no livro de Apocalipse, a Bíblia fala que o João estava tendo uma grande visão e ele quis adorar o anjo que estava entregando a visão de Deus e explicando para ele as coisas. Quando ele se prostra diante do anjo, o anjo diz, não, pode parar com isso. Adore só a Deus, eu sou igual a ti. O anjo de Deus não aceita adoração, ele entrega para quem? Se tem algum anjo aceitando a tua oração, teu incenso, tua vela, aí você já para com isso, que isso aí é demônio, irmão. Isso não é para você fazer, não. Deus tem anjos para livrar, mas você tem que pedir o livramento. Gênesis capítulo 15, Deus vai falar isso com Abraão agora, dizendo que Deus poderia ter guardado, que Deus poderia ter livrado o Abraão, mas o Abraão teve medo, não acreditou. O Abraão não acreditou. E ele continuou não acreditando, porque depois ele vai lá e comete mais uns erros ainda. Ouve a mulher dele, Gênesis 15, e acaba se deitando com Agar. Mas ele cometeu o primeiro erro, que foi descer para o Egito e mentir que a dona Sara era irmã dele. Ela era esposa dele. Então ele cometeu um erro. Por que ele cometeu o erro? Porque ele ficou com medo. Ele achou que os homens daquela cidade o matariam por causa da beleza da esposa dele. Ele disse, não, é melhor falar que é minha irmã, ninguém me mata. E Deus vai chegar para ele e falar, Abraão, por que você deixou o medo levar você a tomar atitudes e decisões erradas? Deus vai dizer, eu sou o seu escudo. Irmão, Deus pode nos livrar. E Ele te ensinou a orar por livramento. A orar pedindo que Ele faça isso por você. Que Ele te livre. Ele é o escudo, Ele pode proteger. Nós temos o direito de fazer essa oração. Olha o que diz Gênesis 15, versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, todo mundo, o que Deus disse para ele? Não temas, porque o medo levou ele a tomar atitudes erradas. Você sabe que o medo te prejudica. E às vezes você tem medo de algo, você tem medo de alguma coisa, você tem medo que alguma coisa aconteça de novo. Tira esse medo, porque esse medo vai te afastar de Deus, esse medo vai te atrapalhar, esse medo vai te levar a tomar decisões e atitudes erradas. Você não pode ter medo. Você tem que confiar no Senhor. Você tem que trabalhar a sua confiança. Aí diz mais, não temas. Por quê, Abraão? Porque eu sou o teu... Olha, Deus lá no Gênesis já avisando que Ele é o meu escudo. Ele pode me proteger. Ele pode me guardar. Ele pode me livrar.
E você tem que fazer essa oração. Senhor, me livra de toda e qualquer tentação e de todo e qualquer mal. Você vai repetir isso. O Senhor é o meu escudo. O Senhor defendeu Abraão. Aqui o Abraão teve medo, mas Deus estava dizendo, eu podia ter te defendido no Egito. Você não precisava mentir que ela não era tua esposa. Você podia ter falado a verdade, eu defenderia você. Irmão, Deus nos defende quando estamos na palavra em obediência. E ainda mais que Jesus ensinou, quando você pedir, você vai ter um escudo que vai ser o seu próprio Deus. E olha o final do versículo que Deus vai falar para ele. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo quê? Ou seja, aquele que pode te abençoar. Você não precisa ter medo. Você não precisa ficar aí desanimado. Você não precisa ficar triste. Não precisa tomar decisões erradas. Você tem que confiar em Deus. E você tem que fazer essa oração. Deus, me livra de todo e qualquer mal. E de toda e qualquer tentação. Você tem que pedir isso para Deus. Isso tem que ser todos os dias. Jesus te ensinou isso na oração do Pai Nosso. Duas coisas que você pede, que você se antecipa. Antes do mal te atingir, antes do problema vir, eu já orei pelo livramento. Se ele vier, ele vem menor. Se ele vier, Deus já tem uma saída. Se ele vier, Deus já vai te dar sabedoria, o escape. Mas eu já orei para que Deus me livre. E de quantas coisas daqui para frente, Deus vai livrar e você nem vai enfrentar. E às vezes nem vai ficar sabendo que enfrentaria aquilo por causa de uma oração simples, que não leva 1 minuto, que vai começar a mudar tudo na sua vida a partir de hoje. Vamos ficar de pé para orar. Olá amigos, tudo bom? Você está acompanhando esse vídeo no meu canal, aqui é o Pastor Luiz. Olha, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você receber mais mensagens, compartilhe com alguém, deixe o seu like nessa mensagem para que o YouTube entenda que ela foi boa e também passe ela para outras pessoas. Muito obrigado por estar aí no canal, que Deus te abençoe em nome de Jesus, um forte abraço.